Verão de 1949. O jovem geólogo Vadim Kolpakov partiu em uma missão no norte da Rússia, na região de Irkutsk. Ele precisava fazer um mapa geológico daquela área. Enquanto fazia o serviço, se deparou com uma coisa tão misteriosa e impressionante que continuaria a intrigar os especialistas décadas depois. Oh, o que será que o rapaz viu? Foi em meados de agosto. Kolpakov, já cansado de toda a caminhada, finalmente chegou à região que precisava mapear. Lá conheceu o povo indígena Yakut, que o alertou sobre um lugar ruim escondido na floresta. Embora hoje o lugar seja conhecido como Cratera de Patonsky, os moradores locais a apelidaram de Ninho da Águia de Fogo, provavelmente porque parece com o ninho de um pássaro gigante em cima de uma montanha. E bota gigante nisso. Tem 40 metros de altura, metade de uma sequoia gigante. A base da estrutura em forma de cone tem um diâmetro de 158 metros e equivale quase à altura da torre de observação Space Needle, que fica em Seattle, nos Estados Unidos. Mas o que fica escondido lá dentro seria a descoberta mais surpreendente e frustrante de todas. Bem, isso se fosse possível, chegar bem pertinho para desvendar seus segredos. Segundo o povo Yakut, até os animais mais selvagens têm medo de se aproximar daquilo. Quem vive lá perto tem todo tipo de teorias sobre esse mistério. Dizem que algumas pessoas ficam malucas depois de se aproximarem e que outras até desapareceram e nunca mais foram encontradas. Quando o jovem geólogo ouviu falar sobre os possíveis perigos, não sentiu um pingo sequer de medo. Ele ficou ainda mais curioso em saber o que estava acontecendo dentro da tal cratera. Então, resolveu se aproximar, dar uma olhada e investigar. E pensou que, como especialista, poderia encontrar uma simples explicação para aquilo. Ah, se fosse fácil assim! Kolpakov começou a caminhar devagar em direção à formação, enquanto observava a natureza que a cercava. Durante o trajeto, olhou para algumas árvores partidas ao meio, para o solo e para as plantas. No começo, pensou que poderia ser algum artefato arqueológico. Mas o povo que habitava aquela região não dispunha da tecnologia que os egípcios ou romanos tinham na época para construir uma coisa tão grande. Será que aquilo tinha sido feito por outra civilização antiga? De longe, parecia mesmo um ninho de passarinho. Quanto mais ele se aproximava, maior a coisa ficava. Foi aí que se deu conta de que nenhum ser humano seria capaz de construir uma coisa daquelas. Não havia nada que lembrasse qualquer arquitetura antiga já criada pela humanidade. Será que era um vulcão? Era possível, mas não houve nenhum naquela região durante milhões de anos. Além do mais, a cratera parecia ser nova e estava deserta. Não havia árvore alguma na encosta dessa estrutura natural, e os ventos não carregavam terra suficiente para possibilitar o crescimento de plantas. Será que aquele povo estava certo? Será que os animais também mantinham distância daquele lugar? Ele subiu até o topo e descobriu uma coisa inacreditável. Estava tão quente que Kolpakov sentia o suor escorrendo pela testa. Era como se estivesse perto de uma fonte de fogo. Quando olhou para baixo, se deparou com um monte redondinho no meio daquilo. Outro mistério, pensou. Aquela lombada no centro tinha cerca de 12 metros de altura, ou seja, era do tamanho de um poste. Coisas assim não aparecem em vulcões, nem nos extintos, e não havia nenhum por ali que pudesse ser relacionado com aquela elevação. Sem conseguir explicar o estranho surgimento do lugar ruim, Kolpakov voltou para casa e contou sobre sua descoberta para todo mundo. E o que era uma anomalia local, em breve se tornaria um mistério conhecido pelo mundo inteiro. Depois de um tempo, a cratera foi chamada de o lugar mais misterioso da Rússia, por muitos motivos. Árvores não cresciam ao redor, e também descobriu-se que os níveis de radiação de lá eram muito altos. Opa, estou me precipitando. Vamos seguir a ordem cronológica dos fatos. A descoberta despertou o interesse da comunidade científica, e as pessoas começaram a pesquisar e a desenvolver teorias sobre o fenômeno. Muitos especialistas concordaram que aquilo era resultado da queda de um meteorito. Eles acreditavam que uma rocha espacial havia entrado na atmosfera da Terra a uma velocidade enorme, mas que estava mais lento quando atingiu a superfície. Mesmo assim, bateu nela com força suficiente para formar a terrível cratera. Os anos se passaram, e sem uma resposta definitiva para o que aconteceu, quase todos concordaram que essa deveria ser a explicação mais plausível. Porém, mais tarde, outros cientistas vieram com teorias diferentes. Um deles foi o geólogo Alexander Portnov. Ele acreditava que a cratera tinha sido criada por um fragmento do meteorito Tunguska, que explodiu sobre Krasnoyarsk.
a terceira maior cidade da Sibéria, no verão de 1908. Mas o impressionante é que o meteorito que deveria ter batido na Terra jamais foi encontrado. A teoria mais aceita diz que ele se desintegrou a poucos quilômetros no ar antes de entrar em contato com a superfície. Essas duas explicações inspiraram muitas expedições para essa região misteriosa. Os cientistas que visitavam o local pegavam amostras do solo e de plantas das redondezas. Será que os testes de laboratório provariam que a coisa tinha origens cósmicas? Difícil dizer, pois os esforços dos especialistas não deram em nada. Então a pesquisa continuou e só crescia à medida que a história ocupava as manchetes. Em 2006, o Dr. Alexander Dmitriev, da Universidade Técnica Estadual de Irkutsk, encontrou uma intrigante anomalia magnética naquela região. Ele pensou que poderia haver ferro ou algum outro metal alguns metros abaixo da superfície. Aí, outro especialista se juntou para investigar essa possibilidade. Foi o Dr. Igor Simonov, do Instituto de Moscou para Problemas em Mecânica. Ele realizou alguns testes para ver se o impacto do meteorito poderia criar essa estrutura dupla de monte. Algum tempo depois, Simonov mostrou suas descobertas. De fato, a cratera parecia mesmo ter se formado a partir da queda de algum objeto esférico feito de um material denso que só poderia existir no espaço sideral. Quando o artigo que explicava essa teoria foi publicado, alguns especialistas fizeram mais experimentos para ver se aquilo era mesmo possível e descobriram que não foi só um objeto que caiu do espaço, mas dois, viajando a mais de 22 mil quilômetros por hora. Quando o primeiro meteorito atingiu a Terra, explodiu e formou a cratera. Aí, um segundo caiu em seguida, mas foi amortecido pelo primeiro impacto e afundou no chão. E, mesmo assim, havia alguns problemas com essa hipótese também. Muitos astrofísicos se opuseram a ela, alegando que os meteoritos não voam um depois do outro, tampouco atingem o planeta exatamente no mesmo lugar. Com tantas perguntas ainda sem resposta, cada vez mais especialistas vão para a Sibéria para tentar desvendar o mistério. Um deles começou a coletar amostras de madeira para determinar a idade das árvores da região e compará-las com pequenas amostras coletadas do próprio monte. No fim das contas, foi feita uma grande descoberta, que a cratera provavelmente havia surgido cerca de 300 anos atrás. Quando? Resolvido. Como? Ainda é um mistério. Os pesquisadores se depararam com outro segredo enquanto estavam estudando as árvores. Ao contar os anéis dos troncos, os cientistas conseguem saber não só a idade deles, mas também qualquer anormalidade que tenha acontecido na época. Com esse experimento, eles notaram que a vegetação cresceu muito mais rápido do que o normal naquele lugar. Após eliminar outras possíveis causas de aceleração de crescimento, como melhor composição de solo e mais luz solar por algum período de tempo, o único fator que restou foi a radiação. Sim, os especialistas sabiam que quando expostas a altos níveis de radiação, as árvores e plantas crescem mais rápido, mas os níveis dentro e ao redor da cratera eram baixos. Em algum momento, nos últimos 300 anos, por aí, deve ter havido algum material radioativo naquela região. Então, examinaram as árvores com mais atenção para encontrar elementos que comprovassem isso. E bingo! Foram achados altos níveis de urânio e estrôncio nos troncos. Mas esses elementos tinham se deteriorado nos últimos 20 anos. Por isso, os registros iniciais na própria cratera não eram tão altos. O passo seguinte era finalmente revelar o que era essa coisa. Então, os estudiosos se lembraram da primeira teoria que Kolpakov criou quando explorou o ninho da águia de fogo. E se essa coisa fosse mesmo um vulcão, mas que, em vez de lava, cuspisse gás? E você acha que essa era a resposta que eles estavam buscando? Agora, deveria saber que havia um problema com essa hipótese também. Os gases que a maioria dos vulcões expele não são perigosamente radioativos. Então, isso não poderia explicar a radiação presente nas árvores. Além disso, aquela cratera não tinha entrado em erupção recentemente, então não dava para analisar seu gás. Porém, uma erupção gasosa poderia explicar como aquela coisa se formou a partir do subsolo. E uma segunda erupção pode ter formado o segundo monte no centro. Mas o mistério continua até hoje. Por que aquelas árvores ficaram radioativas em algum momento? Porque há um magnetismo alto na região. Se uma rocha espacial atingiu a Terra, para onde ela foi? Se não foi um meteorito, então o que deu origem a esse monte enigmático que fica no meio de uma floresta isolada na Sibéria? As expedições continuam em busca de respostas até hoje. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.